Milênios se dobram sobre milênios, formando um tapete de silêncio que a memória humana comum é incapaz de desvendar. Imagine-se recuando no tempo, muito além das pirâmides, muito antes das primeiras cidades de pedra, até atingir a marca vertiginosa de 100 mil anos antes de nossa era atual. Naquela época, o planeta azul, suspenso na periferia da Via Láctea, não era apenas um berço de vida biológica, mas o cenário de um drama cósmico de proporções inimagináveis. O ar era diferente, a vibração da Terra pulsava com uma intensidade que hoje mal conseguiríamos suportar, e os céus não eram apenas vazios estrelados, mas caminhos outrora trilhados por consciências que não pertenciam originalmente a este chão. O que se desenrolava era o isolamento de um mundo. Um isolamento que não era fruto do acaso, mas de uma quarentena espiritual e energética profunda. Enquanto o cosmos pulsava em uma dança de harmonia e troca entre diversas raças e planos de existência, a Terra tornava-se uma ilha de silêncio, uma fortaleza de sombras onde os ecos de uma rebelião antiga ainda reverberavam. Esse cenário não era apenas uma punição, mas uma necessidade terapêutica para o equilíbrio universal. No centro dessa narrativa, encontra-se a ideia de que a história que conhecemos, restrita a alguns poucos milhares de anos, é apenas a ponta de um iceberg monumental. Abaixo da superfície do que a ciência moderna consegue tatear, reside uma saga sideral de exílio e aprendizado. Havia, naquela marca de 100 mil anos antes de Cristo, uma concentração de energias e consciências que haviam se desviado do fluxo natural da evolução cósmica. O planeta havia se tornado o ponto focal de uma resistência espiritual que se fragmentava sob o peso de suas próprias escolhas. O observador atento perceberia que a atmosfera terrestre estava carregada com o peso de memórias de mundos distantes, de glórias perdidas e de um orgulho que se recusava a curvar-se diante da lei universal da unidade. Era o início de um longo período de solidão, onde o homem, ou o que viria a ser o conceito de humano, teria que enfrentar a si mesmo no espelho do isolamento. E é nesse silêncio profundo, interrompido apenas pelos ventos de um passado esquecido, que a jornada de reintegração começa a ser desenhada, guardando segredos que desafiam a lógica do tempo linear e convidam a alma a despertar para uma realidade muito mais vasta. O contexto desse isolamento era vasto e complexo. Para compreender o estado do mundo naquela época, era preciso olhar para além das fronteiras planetárias. A Terra não estava sozinha por falta de companhia, mas por uma interdição deliberada. O sistema solar, e de forma mais aguda o orbe terrestre, havia se transformado no que se poderia chamar de quartel-general de uma dissidência cósmica. Aquilo que antigas tradições chamariam de rebelião luciferiana não foi um evento isolado ou puramente metafórico, mas um conflito de vontades e direções evolutivas que envolveu múltiplos sistemas. Naquela encruzilhada temporal, por volta de 100 mil anos antes da Era Comum, a Terra permanecia como o último reduto. Outros mundos que haviam se envolvido no mesmo turbilhão de discórdia já haviam encontrado seu caminho de volta, sendo reintegrados ao convívio fraterno das civilizações galácticas. Eles haviam cumprido suas etapas de purificação e reajuste. No entanto, o planeta azul persistia em sua postura de infelicidade e orgulho, mantendo hasteada a bandeira de uma autonomia que o isolava da fonte de vida universal. Esse isolamento geográfico e espiritual era comparável ao regime de uma colônia penal em uma ilha distante, onde as leis e o funcionamento interno são moldados pela natureza dos que ali residem. A vida na Terra, portanto, passou a ser regida por uma dinâmica de causa e efeito extremamente densa. A quarentena cósmica tinha um propósito duplo: proteger o restante do universo dos eflúvios nocivos e das tendências desequilibradas que aqui se concentravam e, simultaneamente, oferecer aos exilados um ambiente onde suas escolhas pudessem ser vividas até as últimas consequências.
gerando o aprendizado necessário através da experiência direta. A espiritualidade maior monitorava cada movimento, mas a barreira energética era real. As mensagens vindas de fora, os sinais de civilizações irmãs e as orientações dos planos superiores chegavam de forma fragmentada, muitas vezes incompreendidas por mentes que haviam se fechado em padrões de intolerância e egoísmo. O mundo estava mergulhado em uma noite dos tempos, onde a história concreta se perdia sob as camadas da geologia e das mudanças climáticas, deixando para o futuro apenas notícias místicas, lendas que seriam vistas com ceticismo por gerações vindouras. O palco estava montado para um ciclo de reencarnações sucessivas, um carrossel de nascimentos e mortes, onde a única saída era a transformação interior profunda. Mas como seria possível para uma coletividade tão marcada pelo erro encontrar o caminho de volta, quando o próprio ambiente em que viviam parecia conspirar para o esquecimento? Dentro desse imenso cárcere planetário, as consciências que habitavam a Terra eram dotadas de uma complexidade singular. Não eram seres primitivos em essência, mas inteligências vastas que haviam caído em termos de vibração e propósito. O conflito central residia na tensão entre o passado glorioso em outros orbes e a realidade bruta da vida terrestre. Imagine seres que um dia navegaram por mares de luz e conhecimento, agora confinados a corpos biológicos limitados e a um ambiente onde a sobrevivência física exigia um esforço exaustivo. Esse contraste gerava uma angústia profunda, um sentimento de perda que muitas vezes se transformava em revolta ou em uma busca desesperada por poder. A determinação das esferas superiores era clara. A partir daquela marca de 100 mil anos, abria-se uma possibilidade de redenção individual. Aqueles que, através de sucessivas existências, conseguissem transmutar seu orgulho em humildade e sua violência em cooperação, receberiam o direito de deixar o ambiente terreno. O mérito espiritual tornava-se a única chave para a libertação. Não era mais necessário esperar que todo o planeta se regenerasse para que uma alma pudesse voltar ao seu orbe de origem. Assim, estabeleceu-se um fluxo discreto, mas constante de retorno. No entanto, a grande maioria permanecia presa. O problema fundamental era o quartel-general da rebelião, uma estrutura de pensamento e influência que se fixara nas esferas astrais mais primitivas da Terra. Ali, os espíritos que mais se haviam complicado ao longo do processo eram mantidos sob custódia, mas sua influência ainda se filtrava para a superfície, alimentando os vícios mentais e as tendências agressivas da população em desenvolvimento. A figura de liderança dessa dissidência, muitas vezes associada a nomes mitológicos, representava a personificação de uma vontade que se negava a aceitar a ordem cósmica. A tensão, portanto, não era apenas entre o homem e a natureza, ou entre diferentes tribos, mas uma batalha invisível entre a luz da assistência espiritual e as sombras de um passado que se recusava a morrer. A cada alma que conseguia se libertar e retornar às estrelas, outras centenas mergulhavam ainda mais fundo em novos débitos e complicadores. A esperança de uma reintegração coletiva parecia um sonho distante, guardado apenas nos corações daqueles que, mesmo na escuridão, ainda conseguiam olhar para o alto e sentir que o seu verdadeiro lar não era ali. O movimento da história estava começando a acelerar, mas em uma direção que muitos não conseguiam prever. Com o passar dos milênios, a dinâmica do isolamento terrestre começou a produzir resultados variados. Enquanto alguns indivíduos brilhavam como faróis de regeneração, conseguindo o mérito necessário para retornar aos seus mundos de origem, a coletividade como um todo enfrentava uma decadência acelerada de suas condições existenciais. A ajuda externa, enviada pelas comunidades galácticas, era obrigada a ser discreta e indireta.
Não se podia intervir diretamente na vontade de um povo que ainda não havia aprendido a lidar com a própria liberdade. A assistência espiritual operava através de sugestões, de intuições e da vinda de missionários que voluntariamente aceitavam mergulhar na densidade terrestre para servir de exemplo. Durante o apogeu de civilizações que hoje mal ousamos imaginar, como nos períodos remotos que antecederam o que se conhece por Egito ou nas eras descritas em antigos épicos do continente asiático. Esses seres maravilhosos encarnaram para oferecer um impulso de progresso. Eles traziam consigo bagagens de mundos mais evoluídos, traduzindo conceitos de fraternidade e ciência para a linguagem da época. No entanto, a resistência do meio era formidável. O atraso moral e mental da população terráquea agia como um solo árido, onde as sementes da sabedoria raramente conseguiam germinar por completo. Frequentemente, após a partida desses líderes e instrutores, as comunidades que eles haviam tentado elevar voltavam a cair em velhos hábitos de intolerância e conflito. A pressão do passado criminoso era um fardo que muitos espíritos não conseguiam largar. A cada tentativa de avanço, novos e graves débitos espirituais eram contraídos através de guerras, exploração e o uso indevido do conhecimento. A Terra estava imersa em um processo de reciclagem espiritual que parecia não ter fim. O esforço das hostes de luz era incansável, mas o livre-arbítrio planetário era respeitado como uma lei sagrada. Se a humanidade escolhia o caminho do desvio, ela teria que caminhar por ele até que a exaustão ou a dor despertassem a necessidade de mudança. As taxas, as apostas emocionais e espirituais estavam subindo. O planeta não era apenas um laboratório, era um campo de batalha vibracional onde a própria estrutura do futuro estava em jogo. A possibilidade de um exílio definitivo para aqueles que não lograssem sucesso no ciclo reencarnatório começava a se tornar uma realidade palpável no horizonte espiritual. O relógio cósmico continuava a avançar e a marca dos 40.000 anos antes de Cristo se aproximava, trazendo consigo novos desafios e a cristalização de um impasse que definiria o destino de bilhões de consciências. Aproximando-se da marca de 40.000 anos atrás, a Terra apresentava um mosaico de tentativas e fracassos que a história oficial jamais registrou. Civilizações inteiras surgiram em pontos estratégicos do globo, preparadas pela espiritualidade maior para serem focos de desenvolvimento. Algumas floresceram em regiões que hoje estão submersas no oceano ou escondidas sob densas florestas no continente americano e na Europa. Esses grupos eram liderados por espíritos missionários com vasta experiência em alavancagem de progresso planetário. Eles tentavam estabelecer sistemas de convivência baseados na lei de cooperação, mas esbarravam constantemente no astral coletivo do planeta. O ambiente vibracional da Terra era tão pesado que até mesmo as intenções mais nobres sofriam distorções. Imagine o esforço de um mestre tentando ensinar música em um lugar onde o barulho é constante e ensurdecedor. Assim era a tarefa desses instrutores. A espiritualidade maior, sob a égide de forças que poderíamos chamar de inteligências universais ou conselhos planetários, monitorava o progresso com uma mistura de compaixão e rigor. A ajuda que vinha de fora potencializava-se através de pequenos grupos de espíritos que, embora já libertos de seus compromissos com a Terra, decidiam permanecer aqui por amor aos seus afins, aqueles companheiros do passado que ainda permaneciam presos ao orbe rebelde. Essa dedicação era o fio de esperança que mantinha o planeta conectado, de alguma forma, ao circuito cósmico. No entanto, a realidade do cotidiano terrestre era de uma dureza implacável. O egoísmo e o orgulho luciferiano haviam se entranhado de tal forma na psique coletiva que qualquer avanço tecnológico ou social era rapidamente convertido em ferramenta de dominação.
As civilizações que alcançavam um certo nível de sofisticação terminavam por se autodestruir, vítimas de suas próprias sombras internas. Esse ciclo repetitivo de ascensão e queda criava uma camada de memória traumática no plano astral, tornando cada nova tentativa de progresso ainda mais difícil do que a anterior. O mundo terreno parecia incapaz de reunir as condições necessárias para um salto evolutivo definitivo. Havia uma percepção nos planos superiores de que a humanidade estava girando em círculos, presa em um labirinto de causas e efeitos que ela mesma alimentava com seus vícios mentais. Um momento de realização estava se aproximando. A constatação de que o esforço hercúleo das hostes assistenciais estava atingindo um limite de eficácia diante da inércia moral dos habitantes da Terra. O impasse começava a se desenhar com contornos nítidos e preocupantes. Por um lado, as leis cósmicas de causa e efeito eram inexoráveis. O sofrimento e a densidade eram frutos diretos das escolhas da coletividade. Por outro lado, a ajuda direta e ostensiva de civilizações mais avançadas era impossível devido à incompatibilidade vibratória. Era um paradoxo cruel. A Terra não tinha condições de receber ajuda direta porque sua vibração era baixa demais. E sem essa ajuda, sua evolução permaneceria estagnada ou retrocederia por centenas de milhares de anos. Era como um paciente em estado crítico que não pode receber o medicamento necessário porque seu corpo está fraco demais para processá-lo. O isolamento cósmico, que inicialmente era uma medida de proteção e disciplina, tornava-se agora uma barreira que ameaçava condenar bilhões de espíritos a uma noite espiritual interminável. As tentativas da espiritualidade maior esbarravam nas posturas viciadas do meio terrestre. Os emissários do alto eram frequentemente sacrificados, seus ensinamentos distorcidos e suas missões desviadas de rota por aqueles que detinham o poder ou pela ignorância das massas. O astral coletivo do planeta funcionava como um filtro escuro que deixava passar apenas uma fração da luz que era enviada. Essa situação gerava uma complicação profunda. A Terra estava se tornando uma ilha de estagnação em um universo que se movia rapidamente em direção à integração. O abismo entre o nível evolutivo do resto da galáxia e o do orbe terrestre estava se alargando. Esse descompasso criava uma tensão energética que afetava não apenas a Terra, mas o equilíbrio de todo o sistema local. Havia uma necessidade premente de uma nova estratégia, algo que rompesse o ciclo vicioso de quedas e reencarnações sem propósito. A humanidade terráquea estava, sem saber, em um ponto de ruptura. As inclinações criminosas do passado e a tendência à intolerância haviam criado uma espécie de crosta mental que isolava o planeta não apenas dos outros mundos, mas da própria consciência de sua divindade. O impasse era total, como alavancar um progresso que o próprio povo rejeitava inconscientemente em favor de suas paixões e orgulho. O tempo da Terra estava se esgotando dentro do planejamento galáctico, e a pressão para uma solução drástica ou uma intervenção transformadora crescia a cada milênio que passava no relógio sideral. A intensificação desse drama espiritual atingiu um ápice por volta de 40 mil anos antes de Cristo. As hostes de auxílio, lideradas por inteligências de imensa sabedoria e compaixão, trabalhavam incansavelmente nos bastidores da realidade física. Elas preparavam focos de luz em diferentes regiões, tentando criar ambientes onde a frequência vibratória pudesse ser elevada, ainda que temporariamente. O peso das leis de causa e efeito, no entanto, agia como uma força da gravidade espiritual que puxava tudo de volta para a densidade. A percepção do isolamento era sentida não apenas como uma solidão cósmica, mas como uma fragmentação interna do ser. O homem daquela época, embora fisicamente semelhante a nós, vivia em um estado de vigília constante contra perigos visíveis e invisíveis.
O medo era a nota tônica da existência, e o medo é o maior aliado do isolamento. As esferas superiores compreendiam que a humanidade não conseguiria sair desse estado por conta própria. Era necessário algo mais do que apenas instrutores ou exemplos. Era necessária uma mudança na própria química espiritual do planeta. A quarentena precisava ser gerida de uma forma que permitisse uma abertura gradual, ou o risco de uma involução total seria inevitável. A pressão montada era imensa. De um lado, o orgulho luciferiano que ainda comandava muitas das ações humanas, direto do astral ou através de líderes encarnados. Do outro, o amor paciente dos mentores cósmicos que esperavam pelo menor sinal de abertura. O cenário era de uma beleza trágica. Mundos inteiros aguardavam o momento em que a Terra poderia, finalmente, limpar seus eflúvios nocivos e abrir-se à convivência fraterna. Mas a barreira energética era como uma muralha de fogo. Para cruzá-la, era preciso uma transformação que poucos estavam dispostos a realizar. O destino de bilhões estava pendurado por um fio de discernimento coletivo que parecia cada vez mais frágil. O sentimento de inevitabilidade crescia. Ou a Terra encontrava uma forma de se reintegrar, ou seria necessária uma intervenção que mudaria para sempre a face da vida planetária. O momento do grande impasse energético estava pronto para ser enfrentado, e as consequências dessa decisão ecoariam por todos os milênios que nos separam daquele tempo remoto. E então o ponto crítico foi alcançado. O relato nos leva ao cerne do que pode ser chamado de o grande paradoxo da Terra. Foi reconhecido nas altas esferas da administração cósmica que o planeta havia chegado a um estado de estagnação vibratória jamais observado em outras comunidades sob a tutela da divindade. A Terra estava em um beco sem saída energético. Sem ajuda direta vinda de fora, de irmãos mais adiantados que pudessem intervir na estrutura social, tecnológica e espiritual, a evolução humana permaneceria paralisada por centenas de milênios, presa na repetição exaustiva de erros e correções superficiais. No entanto, a lei de harmonia impedia que essa ajuda direta fosse dada, pois a própria presença de seres de alta vibração em um ambiente tão denso poderia causar cataclismos ou desequilíbrios ainda maiores, além de ferir o livre-arbítrio fundamental. O mundo terreno não criava condições para que a ajuda viesse, mas não podia progredir sem ela. Este foi o momento de revelação e de decisão. Foi compreendido que a Terra não era apenas um planeta em evolução, mas um cadinho onde se concentravam os espíritos mais problemáticos de uma vasta região do espaço. Eles eram os atores e atrizes de um drama necessário, seres que precisavam uns dos outros para espelhar suas próprias falhas. A decisão de isolar a Terra, atribuída a grandes nomes da cosmogonia antiga em diferentes culturas, foi na verdade um ato de profunda misericórdia. O isolamento permitia que a infecção do orgulho fosse contida em um único orbe, enquanto se trabalhava para que a própria dor da solidão e do fracasso repetido servisse de remédio. A revelação crucial era que o ser humano, como o conhecemos, é o resultado dessa mistura explosiva de exilados e de uma natureza planetária que tudo absorve. O impasse não era apenas técnico ou energético, era moral. A Terra precisava ser reintegrada, mas para isso ela precisava de uma ponte que unisse o humano ao divino, o exílio à liberdade. Esse momento de clareza definiu que o ciclo de quarentena não poderia durar para sempre. Ele teria um fim determinado pelo relógio cósmico, marcando o instante em que a Terra seria forçada a se alinhar com as frequências do restante da galáxia, independentemente de estar pronta ou não. Era o início da contagem regressiva para o que hoje chamamos de transição planetária ou grande reintegração. O impacto dessa compreensão nos planos espirituais foi imediato. A estratégia mudou.
Se a ajuda externa direta era impossível, a ajuda deveria vir de dentro, através da encarnação maciça de seres que, embora pertencentes a planos superiores, aceitariam se tornar terráqueos para alterar a genética espiritual da humanidade. A consequência direta dessa decisão foi o surgimento de surtos de progresso em meio à barbárie. Começaram a aparecer, em intervalos regulares, figuras que traziam consigo lampejos de uma realidade maior, indivíduos que pagavam com a vida por sua insistência em buscar a verdade. O plano astral da Terra começou a ser reorganizado. As prisões espirituais, onde os líderes da rebelião eram mantidos, passaram a ser monitoradas com ainda mais rigor, enquanto as colônias de assistência eram fortalecidas. O ar espiritual da Terra, por assim dizer, começou a ser lentamente filtrado. A sensação de peso ainda era imensa, mas agora havia um propósito claro. O isolamento não era mais apenas uma espera passiva, mas uma preparação ativa. Cada conflito, cada queda de civilização, cada dor coletiva passava a ser utilizada como uma ferramenta de despertar. O sentimento de que algo estava por vir começou a se infiltrar nos sonhos e nas intuições dos homens. No entanto, a primeira onda de consequências foi dolorosa. O confronto entre a luz que tentava entrar e as sombras que queriam permanecer gerou convulsões na história humana. Foi um período de grandes catástrofes geológicas e climáticas que forçavam a migração e a mistura de povos, acelerando o processo de troca de experiências. A pausa necessária após o clímax da decisão cósmica permitiu que as almas começassem a sentir a sua própria fragilidade. Sem o apoio direto dos deuses que um dia conheceram, os exilados tiveram que aprender a confiar uns nos outros e a buscar a divindade dentro de si mesmos. O silêncio cósmico, antes visto como abandono, passou a ser percebido pelas almas mais sensíveis como uma oportunidade de autoconhecimento. A Terra ainda estava longe de sua reintegração, mas as primeiras luzes do amanhecer espiritual começavam a tocar o horizonte da consciência humana, trazendo uma promessa que nem mesmo o maior dos orgulhos poderia apagar. Com o tempo, a resolução desse grande drama começou a se manifestar na forma como a humanidade lidava com seu próprio destino. A transformação interna passou a ser a única saída real. Aqueles que entendiam que a Terra era uma escola-prisão e que o objetivo era a formatura começaram a se destacar. A história planetária seguiu seu curso, mas agora com uma semente de esperança plantada no âmago da raça humana. A reintegração não seria um evento externo imposto de fora para dentro, mas um desabrochar interno da coletividade. A transformação do planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração tornou-se o objetivo central de todo o esforço espiritual. As consequências de longo prazo foram a criação de uma cultura de busca espiritual que, embora muitas vezes distorcida por religiões dogmáticas, mantinha viva a chama da conexão com o cosmos. A lição central que emerge desse período de isolamento é a de que a liberdade não é um presente dado, mas uma conquista da consciência que se alinha com as leis universais. A transição para o fechamento desse ciclo está ocorrendo agora, em nossos tempos atuais. O passado perdido está sendo potencializado diante dos olhos do presente. O retorno à convivência cósmica, que antes era uma impossibilidade vibratória, está se tornando uma necessidade evolutiva. A humanidade está sendo preparada para reencontrar seus irmãos de outros orbes, não como súditos ou como escravos de deuses antigos, mas como iguais em uma fraternidade universal. O processo de reintegração exige que deixemos para trás os grilhões do orgulho e da intolerância, os mesmos sentimentos que nos isolaram há 100 mil anos. A resolução final é um convite à humildade, reconhecer que somos parte de um todo muito maior e que o isolamento foi apenas uma etapa necessária para que aprendêssemos a valorizar a unidade. O sentimento de que a jornada está chegando ao fim
e que um novo começo se anuncia, traz uma paz profunda para aqueles que compreendem o sentido da caminhada. Ao sintetizar essa vasta jornada, percebemos que a história da Terra é a história de um retorno. Tudo o que foi vivido, desde as dores do exílio até os desafios do isolamento, faz parte de um plano mestre de reintegração cósmica. O isolamento não foi uma punição arbitrária, mas uma pedagogia do amor que permitiu à humanidade experimentar as consequências de sua própria sombra para, finalmente, desejar a luz. A filosofia por trás desse relato nos mostra que o cosmos é uma comunidade interconectada, onde o que acontece em um pequeno planeta azul ressoa em todas as galáxias. A rebelião antiga, as civilizações esquecidas, os missionários sacrificados, tudo converge para o momento atual. Estamos no limiar de um terceiro milênio que representa a queda das fronteiras da prisão. A ciência e a espiritualidade começam a se encontrar na percepção de que o universo é repleto de vida e que nossa solidão foi uma ilusão necessária. O significado profundo dessa jornada é que ninguém é esquecido e nenhuma experiência é desperdiçada. Mesmo os erros mais graves e os períodos mais escuros serviram para forjar a resiliência do espírito humano. A Terra está se preparando para acenar com seus lenços brancos de paz, pedindo para ser integrada novamente ao Conselho dos Mundos. Essa reintegração não é apenas um evento diplomático entre planetas, mas uma celebração da vida que venceu a morte, da luz que venceu a treva e da humildade que superou o orgulho. O aprendizado acumulado em centenas de milhares de anos é a bagagem que a humanidade levará para o convívio com seus irmãos estelares. É uma riqueza de experiência que poucas raças possuem. A experiência de ter caído nas profundezas da densidade e ter encontrado o caminho de volta pelo próprio esforço e pela graça da assistência espiritual. A síntese é clara. O isolamento acabou e o tempo da união finalmente chegou. Ao encerrarmos esta reflexão sobre o isolamento e a reintegração terrestre, resta-nos uma certeza que transcende o tempo e o espaço. Somos cidadãos do universo em um processo de despertar. O relato dessa saga milenar não é apenas sobre o passado, mas sobre o agora e o futuro. O convite é para que cada um de nós assuma o papel de agente dessa reintegração, limpando o próprio astral de mágoas, orgulho e intolerância. O fim do mundo, como muitas profecias sugerem, é na verdade o fim de um mundo de isolamento e o nascimento de uma era de fraternidade cósmica. O mestre dos mestres, acompanhado por tantas outras inteligências que zelam pelo nosso progresso, continua a guiar esse processo com um amor que mal conseguimos vislumbrar. Que possamos olhar para as estrelas não como estranhas, mas como lares que nos esperam, e para os nossos semelhantes não como adversários, mas como companheiros de exílio que juntos estão encontrando o caminho de casa. A mensagem final é de esperança e responsabilidade. O isolamento cósmico cumpriu seu papel. A quarentena está sendo levantada. O que faremos com a nossa liberdade recém-descoberta? A resposta a essa pergunta definirá o próximo ciclo de nossa evolução. Que a luz da sabedoria ilumine nossas mentes e que o calor do amor universal aqueça nossos corações, para que possamos dar as boas-vindas aos nossos irmãos de outros orbes com a paz daqueles que finalmente entenderam o valor da vida e a beleza da harmonia universal. A jornada foi longa, as feridas foram muitas, mas o destino é glorioso. A reintegração cósmica é, acima de tudo, o reencontro da alma com a sua verdadeira essência divina, livre, enfim, para navegar pelos mares infinitos da criação. Que assim seja, sob a luz da eternidade.